Quem é Deus? Você já se fez essa pergunta? Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Recentemente, estivemos refletindo um pouco a respeito de identidade. E eu me lembro de ter dito que saber quem somos é um exercício de autoconhecimento, porque a nossa identidade determina a maneira que nós vivemos. Hoje eu gostaria de propor uma outra reflexão. Nós sabemos quem é Deus? Ou de que forma nós podemos conhecer a Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que tudo o que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos porque Ele se deu a revelar. É Deus quem se revelou a nós. A palavra de Deus nos diz que nós podemos conhecer Deus de duas maneiras, pelo menos de duas maneiras. De maneira geral, Deus se revela por meio da obra da criação. É por isso que o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É por isso também que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, diz que Deus se revelou, bem como seus atributos e sua divindade, por meio da obra da criação. E é exatamente por isso que os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Então nós temos uma revelação geral de Deus. É impossível e somos por isso indesculpáveis quando contemplamos a obra da criação e não reconhecemos a existência do Criador. Mas em segundo lugar, Deus se revelou de maneira especial. E Deus se revela de maneira especial por meio de sua palavra. O autor de Hebreus, no capítulo 1, diz que, outrora, tendo Deus se revelado de várias maneiras por meio dos profetas, nos últimos tempos revelou-se em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o ápice da revelação de Deus. A encarnação, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição aponta para o cumprimento das promessas que Deus fez ao longo da história. Na medida que Deus ia se revelando o seu caráter, revelando os seus planos, Deus ia também revelando o seu plano redentor para aqueles que ele desejou salvar. Então, nós conhecemos a Deus de maneira geral por meio da obra da criação e de maneira especial por meio das Escrituras. Mas veja, se nós queremos especialmente ter um contato com Deus, não basta apenas saber onde Deus se revela de maneira especial. É necessário nos debruçar sobre essas palavras para que então nós passemos para o segundo nível de relacionamento. Mais do que apenas ter ciência de que Deus existe e que ele se revelou, revelando os seus planos de maneira salvífica por meio das Escrituras, nós precisamos conhecer as Escrituras. É muito interessante que Jó foi um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Estas são características que o próprio livro de Jó mostra que eram pertencentes a Jó. Mas é muito interessante perceber que no final de toda aquela teodiceia que é registrada no livro de Jó, Jó faz uma oração final. E nessa oração, uma confissão que me chama a atenção. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É interessante perceber que não basta apenas conhecer a Deus. É necessário, portanto, que nós nos relacionemos com Ele. E esse relacionamento vai envolver andar com Deus todos os dias, compartilhar a nossa vida, dias bons, felizes, mas também dias de dificuldade. E enquanto nós caminhamos com Deus, nós conhecemos cada vez mais o Senhor que se revela em Sua palavra. Portanto, quando nós dizemos que conhecemos a Deus, nós somos como o Jó do primeiro capítulo? Ou eventualmente somos já maduros na fé e podemos dizer que agora os nossos olhos veem o Senhor?
Existe uma diferença muito drástica entre o Jó dos primeiros capítulos do livro e o Jó, alguém mais amadurecido, alguém testado em meio às dificuldades da vida lá dos últimos capítulos, sobretudo do último capítulo. Eu estou dizendo isso para que possamos pensar um pouco a respeito do quanto nós conhecemos o Senhor. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que a multidão diz a meu respeito?" E a resposta foi a mais abrangente possível: "Ah, Senhor, dizem que o Senhor é Elias, Moisés ou alguns dos profetas." Esse era o posicionamento da multidão. Grande parte das pessoas via Jesus como mais um dos muitos profetas que Deus enviou. Jesus refina o público-alvo e agora se direciona apenas para os seus discípulos. Aos 12, Jesus pergunta: "Mas vocês, quem vocês dizem que sou?" E então, um deles, iluminado pelo Espírito Santo, dá a mais bela de todas as definições do Cristo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa definição de Pedro muda todo o cenário, porque para Pedro, Jesus não era simplesmente mais um profeta, alguém que dizia sábias palavras. Jesus não era apenas alguém que merecia atenção. Jesus é o Senhor, o Messias, o Salvador. Portanto, enquanto Jesus não for Senhor para nós, na nossa vida, nós conheceremos a Deus como Jó dos primeiros capítulos, apenas de ouvir falar. Mas quando Jesus for de fato Senhor do nosso coração, aí sim nós podemos dizer que conhecemos o Senhor, porque nos relacionamos com Ele. Quem você é? Qual tipo de Jó você é? Que Deus nos ajude a tomarmos uma decisão em relação a isso, a pensarmos um pouco a respeito de quem é Deus para nós. E se de fato você ainda tem dúvidas no seu coração, eu convido você a orar ao Senhor, entregando o seu coração para Ele, dizendo para Ele que você deseja pertencer a Ele. Ou porventura você já fez isso. Você é filho de Deus, caminha com Deus, mas sente que está longe e parece que ainda falta um pouco. Eu quero convidar você a viver um relacionamento com o Senhor, como alguém que não apenas sabe que Jesus existe, mas alguém que caminha com Jesus. E é como se você pudesse vê-lo todos os dias na sua vida. Qualquer que seja a sua condição, eu quero convidar você para essa oração. Vamos lá? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos comprou, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Obrigado, ó Deus, porque agora podemos ter esperança, esperança de vida eterna. Nós podemos encontrar descanso, ó Deus, para o nosso coração no Senhor Jesus. E saber, ó Deus, que o Senhor caminha conosco e nós podemos depender somente do Senhor. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque, Deus, nós precisamos de Ti. Eu peço, Deus, pela vida daqueles que me acompanham nesse momento, porque o Senhor, ó Deus, conhece os nossos corações. Aqueles, ó Deus, que ainda não se relacionam, ó Deus, pessoalmente contigo. Ó Deus, que o Senhor se revele de maneira especial a cada um deles, quebrantando, ó Deus, os nossos corações, nos fazendo, ó Deus, rendidos diante da Tua presença. E aqueles, ó Deus, que caminham contigo, mas que por algum motivo, ó Deus, estão, ó Deus, apáticos na fé, letárgicos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, ó Deus, traga encorajamento e esperança, despertamento para o seu povo. Porque sabe, Deus, nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. E esta é a notícia que importa que nós comuniquemos às outras pessoas. Nos ajude nessa missão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima reflexão e nós nos vemos amanhã para o nosso Café com Bíblia. Tchau!